Boa noite, Rio Grande do Norte. Estamos chegando nesta segunda-feira para o primeiro RN2 da semana. E a gente já vai conferir o trânsito agora, nesse momento, na Avenida Doutor João Medeiros Filho, com a Itapetinga, um cruzamento importante da Zona Norte de Natal. Você vai vendo que a câmera da STTU vai girando e mostrando um trânsito tranquilo. Nesse momento, os veículos que aí estão parados estão nessa posição em decorrência do semáforo que aí fica, tá? Vamos girando pela cidade de Natal agora para trazer imagem de outro ponto da BR-101, já na Zona Sul, ou seja, do outro lado da cidade, com trânsito muito tranquilo também em todos os sentidos da via. E dessa forma, às 7h06 desta noite, o RN2 está no ar. Nós vamos seguir falando sobre trânsito, porque os índices de acidentes de trânsito reduziram nas vias estaduais que receberam um sistema de controle eletrônico de velocidade. Os dados são do setor de estatística do Departamento Estadual de Trânsito do RN, o DETRAN. Para o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, foi a presença dos radares limitando a velocidade o principal ponto para a redução no número de acidentes, de acordo com dados do próprio órgão. Depois de fazer trabalho de sinalização, de pintura, de mudança até de fluxo, a gente entendeu que era necessário a gente reforçar essa sinalização com a implantação de radares nas principais vias onde a gente detectou o maior número de acidentes. O levantamento do DETRAN comparou os 3 primeiros meses de funcionamento dos radares da Via Costeira e da Avenida Doutor João Medeiros Filho, que receberam os equipamentos em dezembro de 2022, com o mesmo período trimestral de um ano atrás. Já as avenidas Engenheiro Roberto Freire, Omar O'Grady e a Rota do Sol, o relatório estatístico considerou o bimestre janeiro e fevereiro de 2023 em relação ao mesmo período de 2022, uma vez que essas vias foram contempladas com os radares posteriormente, em janeiro deste ano. A maior redução no número de acidentes aconteceu na Rota do Sol, de quase 85%. Na Via Costeira, as ocorrências do tipo tiveram queda de 40%. Um dos caminhos da via é a Avenida Engenheiro Roberto Freire, que também registrou redução de cerca de 33%. A alguns quilômetros dessas vias, mas também na zona sul de Natal, a Avenida Omar O'Grady, ou o prolongamento da Prudente de Moraes, registrou queda de 57%. Mas, na zona norte de Natal, na Avenida João Medeiros Filho, mesmo com os equipamentos eletrônicos, o número de acidentes subiu. O aumento foi superior aos 6%. A João Medeiros, a gente teve um caso específico que a gente teve uma mudança do fluxo lá, devido à obra da Felizardo Moura. Então, talvez isso tenha contribuído para o aumento de acidentes. Na hora que a gente faz uma obra numa via de ligação junto ao João Medeiros, a gente muda a conjuntura do trânsito, a gente aumenta a quantidade de carros, a gente aumenta a quantidade de veículos naquela via, então a gente tem uma tendência natural a aumentar a quantidade de acidentes. Isso é natural, quanto mais carro, mais acidente. O DETRAN projeta que a redução de acidentes verificada seja ampliada nos próximos anos, motivada exatamente pela instalação dos equipamentos controladores de velocidade e pela adesão do Rio Grande do Norte ao Plano Nacional pela Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. A meta é chegar em 2028 com uma redução em 50% no total de mortes e lesões decorrentes de acidentes no trânsito. A gente vai falar agora de um assunto recorrente nos últimos dias por aqui. Sabe as 5 linhas de ônibus que deixaram de passar pelo bairro das Ocas, em Natal? Pois é, elas voltaram a circular hoje. O serviço foi retomado nas primeiras horas da manhã de hoje, mas com mudanças. As 5 linhas não saem mais do terminal do bairro das Rocas, como acontecia antigamente. O terminal passou a funcionar como uma espécie de parada. Os veículos saem de outros terminais, passam por aqui, param por alguns segundos até que aconteçam o embarque e o desembarque e depois seguem viagem. Para quem precisa do ônibus, qual a diferença do ônibus sair daqui e não só parar? A diferença é porque, às vezes, você vinha ali na esquina e ele estava parado para poder pegar, quando vinha atrasado. E agora não. Aí chegou indo embora. Se não perde o ônibus, como elas perderam.
A linha 52, que está circulando agora pela Avenida Duque de Caxias, onde fica o terminal das Rocas, foi uma das 5 linhas retiradas da comunidade. Ela volta a operar, assim como a linha 46, 54, 56 e também a 51. Os passageiros sobem no transporte após esperar por quanto tempo? 1 hora esperando o transporte, chegando agora 52. Os outros passaram de 6 e pouco, 5 e pouco já passou 54, já passou 4. E o transporte 52 passaram agora o primeiro. De 6 horas, 6h30, 6h35. 1 hora e pouco de atraso. Os usuários do transporte no bairro foram surpreendidos na semana passada com a redução do trajeto das linhas, que deixaram de passar pelas Rocas. Os passageiros tinham que pagar 2 passagens ou caminhar até o bairro vizinho, a Ribeira, para saírem de casa até o destino final. O sindicato, que representa as empresas do transporte público em Natal, diz que sem o reajuste na tarifa, mudanças como essa podem acontecer a qualquer momento. Pelo menos os ônibus voltaram, né, para o bairro das Rocas. Uma melhora, não é o ideal ainda, mas já normaliza um pouco a situação do pessoal daquele bairro. Gente, o feriadão da Semana Santa no Rio Grande do Norte teve uma redução de 20% no número total de acidentes das rodovias federais em relação ao ano passado. A informação foi divulgada hoje pela Polícia Rodoviária Federal. A PRF também registrou uma redução de 50% no número de acidentes graves e de 60% no número de mortes. Foram, ao todo, 12 acidentes, sendo 3 acidentes graves, e nós tivemos aí o registro de 2 mortes em rodovias federais. Além disso, 16 condutores foram flagrados dirigindo sob influência de álcool e 239 pessoas foram autuadas por realizarem ultrapassagem em trecho proibido. Ao longo da operação, 28 foram presas, 4 por embriaguez ao volante. E a gente falava aí de 2 mortes em rodovias federais, e elas aconteceram na BR-101, na altura da cidade de Ceará-Mirim, na Grande Natal. Pai e filho morreram após a moto em que estavam colidir de frente com um carro. Um carro de passeio, modelo TR4, bateu de frente com uma motocicleta. As 2 pessoas que estavam na motocicleta morreram no local. Segundo a polícia, as vítimas eram um pai, um homem de 44 anos, e o filho, um rapaz de 18 anos de idade. Ainda segundo a polícia, 2 pessoas que vinham no carro envolvido no acidente ficaram feridas e receberam atendimentos do SAMU no local. Segundo a polícia, as 2 vítimas, o pai e o filho, moravam no distrito de Aningas, local perto onde o acidente aconteceu no domingo de Páscoa. Como é que vocês da família se sentem? O que é que vocês buscam agora? A gente se sente arrasado e estamos atrás de justiça. Que a justiça seja feita. Estamos entregando nas mãos de Deus, para Deus fazer o acolhimento de todos. Que notícia triste, hein? Pessoal, o Tribunal do Júri em Mossoró condenou hoje à tarde a 24 anos de prisão em regime fechado o acusado pelo assassinato da ex-companheira Ana Carolina Ferreira. Esse crime aconteceu em julho do ano passado no bairro Aeroporto. Essa jovem tinha 22 anos. Franceildo Cardoso de Souza foi condenado por homicídio quadruplamente qualificado. A mulher foi morta a facadas dentro de casa. O júri entendeu que o homem cometeu o crime de homicídio com a qualificadora de feminicídio. A pena foi aumentada em 1/3 devido ao ato criminoso ter sido cometido na presença dos filhos menores, um deles, inclusive, uma criança com autismo. De acordo com o Ministério Público, esse homem vai cumprir a pena em regime inicialmente fechado e não vai poder recorrer em liberdade. Ele está preso, inclusive, desde setembro do ano passado, quando se entregou à polícia no estado da Paraíba. Nós conversamos com a acusação e com a defesa do condenado. Que ele é réu confesso e todas as provas contidas nos autos foram muito contundentes. Ele respondeu ao crime de homicídio quadruplamente qualificado com a causa de aumento de pena, tendo em vista que foi na presença dos filhos. Então, os jurados já sentenciaram, o júri é praticamente unânime, de acordo com a jurisprudência, e nós esperamos que ele cumpra sua pena conforme determinado pelo Estado. A condenação de 24 anos do acusado Franceildo não está nos moldes em que a defesa esperava e que a defesa entende ser de maneira legal. Tendo em vista
essa condenação exacerbada e o reconhecimento de algumas qualificadoras que a visão desta defesa não se encaixa ao caso em concreto, a defesa vai sentar juntamente com a família para ver possivelmente um recurso. A gente agora vai fazer um rápido intervalo. Na volta nós vamos falar sobre a previsão de chuvas no Rio Grande do Norte para os próximos dias. Nesse momento, a gente tem na tela imagens ao vivo da BR-101. A câmera aproxima um pouco mais, vemos muitos veículos, porém trânsito tranquilo, dá para falar dessa forma, embora um pouco mais lento do que o comum, digamos assim, para o horário, no sentido aí de quem está vindo para o centro de Natal. A gente volta já. A gente volta agora falando sobre as consequências das chuvas no interior do Rio Grande do Norte. Na cidade de Caraúbas, que fica na região oeste, a prefeitura decretou situação de emergência. O acumulado de água ultrapassou os 120 milímetros e deixou pessoas desabrigadas, além de destruir uma das estradas que dá acesso ao município. Nestas imagens de drone é possível ver o trecho da RN 117 que ficou totalmente destruído pela força da água. A pista liga as cidades de Caraúbas e Olho d'Água do Borges. Já na via que liga Caraúbas a Campo Grande, um buraco deixou a RN 233 parcialmente interditada. 233, Caraúbas a Campo Grande. No Açude Grande, 2 homens em 2 cavalos aparecem no meio da correnteza. Os homens caem e saem da água. Os animais tentam escapar da correnteza. A imagem mostra que um consegue sair da água. Na cidade, alguns carros ficaram debaixo d'água e ficou difícil transitar pelas ruas. Esse pluviômetro marcou mais de 110 milímetros de chuva, do sábado para o domingo. Segundo informações oficiais da prefeitura, houve no município um acumulado de 128 milímetros de chuva. Na comunidade de Mariana, zona rural do município, diversas casas ficaram debaixo de água. Moradores tiveram que retirar móveis e eletrodomésticos às pressas. Vocês podem ver meu depósito, né? Depósito de guardar móveis, né? Aqui tem aproximadamente 300 ou 400 mil reais de mercadoria. E hoje pela manhã eu fui surpreendido, né? Com esse grande volume de água. Apesar da idade, eu nunca tinha visto isso aqui na nossa região. E como vocês podem ver aqui onde é o depósito, aqui eu estou dentro do depósito, está com água acima do joelho, né? Para você ver o tamanho da gravidade. E aqui nunca no mundo tinha entrado água. Caraúbas esteve aí a vários pontos de alagamento, né? A água que entrou em algumas residências. A sangria do Açude Grande foi providente por conta, além das chuvas, também tivemos aí pequenos açudes arrombados e foi despejado água no seu manancial, aí totalizando assim uma lâmina d'água com mais de 90 centímetros. Por causa das fortes chuvas e das consequências do aumento do nível do açude em Caraúbas, a prefeitura decretou estado de emergência. Nossa Secretaria de Assistência Social vai monitorar a situação dos desalojados. A engenharia vai verificar quais as obras mais urgentes e vamos trabalhar nisso. Em Apodi, por causa das fortes chuvas no estado, a prefeitura recomendou a retirada de idosos, mulheres grávidas e crianças de áreas de risco de alagamentos. E o grande volume de chuvas também trouxe consequências para as cidades da Grande Natal. Seu Geraldo mora há 35 anos na Rua Chile, em Passagem de Areia, Parnamirim. Após as chuvas deste final de semana, que passaram dos 100 milímetros na região metropolitana de Natal, 3 crateras abriram na via. Uma delas em frente à casa dele. Faz só aquela maquiagem. Aí o que acontece? Quando chove, cai de novo. Aí passa o tempão. Principalmente aquela lá de baixo, aquela principal lá. Passou, foi 6 meses para poder vir ajeitar. Lá de baixo passa o cano da água da rede principal. O que acontece? Vieram porque o cano, a laje caiu em cima, quebrou o cano. A carne veio, ajeitou. Agora passou o tempão com aquela tampa ali lá de fora com o buraco aberto. Nós botava palha de coqueiro, nós botava gás de mato para ninguém cair dentro. Mas terminou ainda um motoqueiro caindo ali dentro ainda. E a situação... morreu, viu? Olha, que realmente chama a atenção. A situação é complicada, Murilo. A situação também é preocupante para a dona Ausélia, que também viu uma cratera se abrir na frente de casa. Você, nessa situação,
Como é que você se sente como uma pessoa que mora aqui há muito tempo, que paga seus impostos? Como é que você se sente? Olha, o que eu me sinto, que a gente se veja aqui abandonado. A Ponte do Vigário, que ficava no limite dos municípios de Parnamirim e Macaíba, foi levada pela força das águas. Carlos teve dificuldade para passar de carroça com a mulher e os filhos. Aqui não tem como passar aqui. Os carros não tem como não. Tem que vir sempre a pé, de bicicleta ou numa carroça que tiver. Ficou assim o pneu do senhor Alcides, que já está vindo do trabalho, passando aqui por essa região. O senhor Alcides ficou no prejuízo. Oi, vou trocar como der em casa. É sempre difícil passar por aqui assim? É. Se chover hoje de noite, aqui não passa ninguém mais de carro. Ontem caiu um carro aí dentro aqui, teve que pegar a máquina para tirar o carro daí de dentro. Em nota, a Prefeitura de Parnamirim explicou que o grande volume de água rompeu a drenagem na Rua Chile, que fica em Passagem de Areia, essa rua que a gente mostrou, e que as obras já começaram. Nós fizemos contato também com a assessoria da Prefeitura de Macaíba, mas ainda não tivemos respostas para os nossos questionamentos. Agora a gente vai falar da previsão para os próximos dias, que é de mais chuva em todas as regiões do estado, de acordo com a Imparn. Inclusive tem novo alerta de chuvas também do Instituto de Meteorologia, o INMET. Nós já temos aqui, inclusive no mapa Wind, não é? A amostra de chuva nessa região aqui da Costa Branca do Rio Grande do Norte, a região de Macau, Areia Branca, essa chuva já para hoje à noite. E aproveitando então essa imagem que ilustra bem essa expectativa, já vamos trazer ao vivo o repórter Sérgio Henrique Santos aqui na nossa telinha. Sérgio, acabamos de ver no mapa, mostrando claramente essa chegada de chuva aqui no Rio Grande do Norte, mais chuva, não é? Estamos tendo isso nos últimos dias. E dois órgãos importantes confirmam também essa expectativa, essa previsão. Boa noite. Oi, Ayrton, boa noite para você, boa noite Rio Grande do Norte. São dois órgãos, o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, e também a Imparn, que é a Empresa de Pesquisa Agropecuária aqui do Rio Grande do Norte. O alerta do INMET é válido para 76 municípios potiguares, válido até às 10 horas da manhã, um alerta de perigo potencial de chuvas. Segundo o Instituto, esses municípios que estão nas regiões Oeste, Central e Litoral Norte aqui do Rio Grande do Norte, pode chover muito, chover entre 20 e 30 milímetros no intervalo de apenas 1 hora, ou seja, muita chuva em pouco tempo, e até 50 milímetros por dia. Pode haver ainda, segundo o INMET, fortes rajadas de ventos, ventos que podem chegar a 60 km por hora. Mas, segundo o Instituto, é baixo o risco de queda de energia, quedas de galhos de árvores, alagamentos e também descargas elétricas. Mas existe ainda aquelas orientações, aquelas recomendações gerais que as pessoas evitem situações de risco. Ficar embaixo de árvores, por exemplo, se está dentro de um veículo, evitar ficar próximo a linhas de transmissão ou também embaixo de placas de publicidade, e ainda se está em casa, evitar ficar utilizando o celular com o celular na tomada, principalmente durante as chuvas. Segundo a Imparn, que é a empresa de pesquisa agropecuária, deve chover ainda nos próximos dias. A previsão é de céu parcialmente nublado e chuvas isoladas em todas as regiões do Rio Grande do Norte. Ayrton Freire. Muito obrigado, Sérgio Henrique Santos, pela informação. E agora a gente já vai trazer aqui outra repórter, né, outra pessoa para conversar com a gente, agora a repórter Franciele Medeiros, porque a Defesa Civil do Estado está monitorando a situação de diversos municípios. A gente mostrava agora há pouco os problemas que alguns já estão enfrentando em razão do grande volume de chuva. E eu gostaria que você falasse a respeito desse monitoramento, desse trabalho. Boa noite, Franciele. Boa noite, Ayrton, e a todos que estão nos acompanhando. Pois é, a previsão é de mais chuvas intensas, é uma possibilidade, isso de acordo com a Imparn, a empresa de pesquisa agropecuária aqui do Rio Grande do Norte. Por isso nós iremos conversar com o Coronel Carvalho, que é coordenador da Defesa Civil. Seja bem-vindo, Coronel Carvalho. Como que o Estado tem se preparado diante dessa possibilidade de mais chuvas intensas em todas as regiões aqui do Rio Grande do Norte? Seja bem-vindo. Boa noite, Franciele. Olha, o Estado vem se preparando desde a estação pré-chuvosa, que foi em dezembro, segunda quinzena de dezembro. Foi instituído um comitê, ele é presidido pela própria governadora do Estado. Neles são reunidos todas as secretarias e órgãos que, de alguma forma, podem interagir, podem agir em um evento adverso qualquer.
Entre eles está a Corpo de Bombeiros, Secretaria de Assistência Social e muitos outros, como o DR, por exemplo. Hoje, quando nós já estamos na quadra chuvosa, nós trabalhamos basicamente com o monitoramento. Na fase inicial foi feito o levantamento de áreas de risco, foram mapeados estes riscos, foram elaborados os planos de contingência e a partir dos alertas vigentes nós acionamos esses planos de contingência para atender as populações. Só para a gente finalizar aqui, em alguns municípios que foram mais afetados, no caso de Caraúbas, por exemplo, que parte da via cedeu, como é que a Defesa Civil está dando apoio a Caraúbas ou a Apodi, por exemplo, também, que o reservatório da cidade transbordou e pode afetar as pessoas que moram ali nas proximidades? Eu dei o exemplo desses dois municípios, mas como que a Defesa está dando apoio aos municípios em geral que foram afetados por causa das chuvas? Olha, o apoio é irrestrito. Só para você ter uma ideia, hoje em Caraúbas o Estado está lá. Está a Defesa Civil do Estado, está a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, está o Departamento de Estrada e de Rodagens, trabalhando justamente para estabelecer a normalidade o mais rápido possível. Claro, integração e união com os municípios, que é onde os desastres acontecem. Salientamos que todo esforço será feito justamente para que nós passemos dessa quadra chuvosa da forma mais tranquila possível, com reservatórios bem abastecidos, mas com a população bem tranquila. Ok, muito obrigada ao Coronel Carvalho, que é coordenador da Defesa Civil aqui do Estado, pelos esclarecimentos. Então é isso, Ayrton, eu volto com você. Muito obrigado, Franciele. Mais uma vez também os nossos agradecimentos ao Coronel Carvalho, da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Norte. Tem a preocupação em razão da chuva, mas também, claro que tem notícia boa, né? A chuva é sempre bem aguardada no interior. Em Upanema, na região oeste, a barragem Senador Gessé Pinto Freire, mais conhecida simplesmente como Barragem de Umari, voltou a sangrar depois de 14 anos. O reservatório começou a sangrar logo no início da manhã de domingo. Depois de uma espera que já durava 14 anos, a água começou a escorrer pelo sangradouro. Um espetáculo que os sertanejos chamam de véu da noiva. Forma aquela espécie de flor mesmo, parecido com um véu, acho que é por isso. Junta a natureza verde com as águas, aí torna-se algo espetacular mesmo. A barragem fica a 8 quilômetros da cidade e a água que cai segue pelo curso do Rio do Carmo. Há alguns meses parecia impossível que o Umari chegasse aos 100% da capacidade, principalmente para quem viu a barragem quase seca alguns anos atrás. A gente sabe que seca é ruim. A gente vive, eu acho que até sem comida, um certo ponto. Agora, sem água é difícil, né? A barragem de Umari aqui em Upanema tem capacidade para armazenar mais de 292 milhões de metros cúbicos de água. É o terceiro maior reservatório do estado. E ela foi construída no ano de 2002. A primeira vez que ela sangrou foi em 2009 e foi a última vez. De lá para cá, foram vários anos seguidos de estiagem. E muita gente nem acreditava que o reservatório sangraria este ano. Na verdade, o inverno aqui estava meio fraco, eu não estava esperando sangrar, não. Diferente de seu Joilson, Conceição, que é pescador há mais de 10 anos, chegou a apostar com o pai que a barragem iria transbordar. Ela chega agora, cada vez mais o peixe vai aumentando e a felicidade também. Dona Expedita, aos 89 anos, pediu a filha para vir até aqui. Ela não conseguiu chegar à parte de cima do sangradouro, que exige uma longa caminhada. São quase 2 quilômetros de extensão do início da passarela até o fim do sangradouro. Mesmo assim, ficou pertinho, admirando a água escorrer no imponente paredão de mais de 40 metros de altura. Já é a segunda vez que a senhora vê ela sangrando? Pela segunda vez e pela quarta vez que eu venho olhar. O que é que está achando aqui de pertinho? Ótimo. Está sendo um momento turístico, né, de Upanema. Todo mundo está querendo viver a sangria da barragem. Então, vamos ver a sangria da barragem. É um momento, né, um momento histórico, como a gente diz, né? Olha, mudando de assunto, não sei se o seu bolso percebeu, mas o preço da cesta básica em Natal caiu 1,78% em relação a fevereiro, isso de acordo com o DIEESE. Quem traz os detalhes para a gente sobre isso é a nossa Fernanda Zauli, do portal G1RN. Olá, boa noite. O preço da cesta básica em Natal fechou o mês de março em R$ 615,03. Este é o quinto menor valor entre as 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE. Em relação a fevereiro deste ano, houve uma redução no custo da cesta básica de 1,78%. Já no acumulado dos 3 primeiros meses de 2023,
houve alta de 5,25%. O produto que registrou a maior alta no preço aqui na capital potiguar foi a farinha de mandioca, que aumentou 6,82%. Em seguida veio o arroz agulhinha, que teve alta de 4,09%, e o pão francês, que aumentou 2,79%. Já produtos como o tomate, o óleo de soja e o açúcar tiveram queda nos preços. No G1 você encontra uma matéria completa com todos esses dados e a lista dos produtos que tiveram alta e os que tiveram queda nos preços. Está tudo lá no g1.com.br/rn. Obrigado, Fernanda. Gente, a governadora Fátima Bezerra vai integrar a delegação do governo federal em agenda oficial na China entre os dias 11 e 15 deste mês. O convite foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Após este período, a comitiva potiguar continuará cumprindo agendas até o dia 19. Durante os dias de compromissos, o RN irá apresentar projetos e buscar o aprofundamento das relações bilaterais entre o Estado e o país asiático, além do fortalecimento das parcerias em áreas como a agricultura familiar, energias renováveis, logística e infraestrutura portuária e também a produção de melão especificamente. A chefe do Poder Executivo Estadual irá acompanhada dos secretários do Desenvolvimento Econômico, o senhor Jaime Calado, do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar, Alexandre Lima, da Comunicação, Daniel Cabral, e também do Coordenador de Desenvolvimento Energético da SEDEC, Hugo Fonseca. Fátima Bezerra integrará a comitiva federal amanhã pela manhã, horário previsto da saída da delegação brasileira para a China. Também na terça, aí acontece a transferência oficial de cargo para o vice-governador Walter Alves, isso aqui no estado do Rio Grande do Norte. Vamos mudar de assunto, falar sobre futebol. O ABC venceu o Santa Cruz de Natal por 1-0 neste domingo em confronto válido pela 5ª rodada da segunda fase do Campeonato Potiguar. O gol da vitória alvinegra no Barretão, você vai vendo aí, em Ceará-Mirim, foi marcado pelo estreante Luiz Gustavo, já no segundo tempo. Ele marcou de cabeça, depois de cobrança de falta de Léo Ceará. Com o resultado, o ABC chegou aos 12 pontos e assumiu a liderança do quadrangular. O América tem 10. Além disso, o Alvinegro também confirmou a melhor campanha na classificação geral do estadual, com 34 pontos, o que lhe rendeu aí a vantagem de fazer o segundo jogo da final contra o América em casa. Então a gente já tem aí a definição de mais um clássico rei de ABC e América na final do estadual. Agora a gente vai mostrar o trânsito ao vivo nesse momento na capital potiguar, no finzinho do RN2, mostrando para você a situação complicada para quem está saindo de Natal ou indo ali para a Avenida Engenheiro Roberto Freire, enfim, trânsito complicado no viaduto da UFRN no sentido Natal-Parnamirim. Bem complicado realmente, trânsito lento, como a gente podia ver. Agora, nós já vemos outro trecho da capital potiguar, esse é o viaduto da Urbana, tem sempre um congestionamento por aí e hoje não é diferente, como a gente pode ver claramente na imagem. São essas as informações do RN2 desta segunda-feira. A gente se vê ainda ao longo da programação e amanhã cedinho tem um Bom Dia RN a partir das 6 horas aqui na tela da Inter TV. Boa noite.